E aí galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Galera, hoje nós iremos dar sequência ao estudo da história de Abraão, o nosso primeiro patriarca. Iremos estudar o capítulo 21 do livro de Gênesis, só que a partir do versículo 8. Lembra que no último vídeo eu estudei com vocês o capítulo 21, só que o versículo 1 até o versículo 7. E esses 7 primeiros versículos, eles trazem a narrativa do nascimento de Isaac, do momento em que a promessa que Deus havia feito a Abraão, ela é cumprida. Vai trazer também a circuncisão de Isaac, ao 8º dia. E hoje a gente dá sequência a partir do versículo 8, que é justamente o momento em que Agar, junto com Ismael, serão expulsos do clã ou da casa de Abraão. Antes de entrar nessa história, nesse relato que é um relato triste, onde um filho é expulso da casa do seu pai, a gente precisa entender qual que é o contexto que existe por trás dessa narrativa, e a gente precisa entender também qual que é a relação que existia entre Sara e Agar. A gente sabe que Agar, ela era serva de Sara, só que a relação entre essas duas mulheres não se resume a uma relação de senhor e servo. Só para você entender, quando Deus chama Abraão, Deus vai prometer a Abraão que faria dele uma grande nação, que povos viriam deles, só que a gente tem um conflito. A gente tem a esposa dele estéril. E como a promessa demorou para ser cumprida, Sara vai chamar Abraão e vai sugerir a ele que ele se deite com a serva dela, e que através de Agar, a Bíblia vai trazer isso lá no capítulo 16, Sara dizendo: olha, através da minha serva eu serei edificada, eu serei mãe. O que existe por trás dessa fala de Sara? Quando Sara diz que através de Agar ela seria edificada, Sara estava dizendo que ela seria mãe. A mãe de Ismael, de fato, ou na prática, ali no dia a dia, não seria Agar, e sim a Sara. Como assim, Manuelson? Em termos atuais, a gente pode entender que Agar seria a barriga de aluguel, mas a mãe seria Sara e Abraão. Essa era a ideia e esse era um costume que existia entre os povos ali da região da Mesopotâmia. Sempre que uma matriarca de um clã ela não conseguia ter filhos, o esposo se deitava com uma serva e o filho que nascia era filho do casal, da matriarca e do seu esposo, e não filho da serva. Essa era a ideia, só que não aconteceu dessa forma no relato ou na vida de Abraão e de Sara. Lembra que quando Agar ela é engravida, ela começa a menosprezar a sua senhora, a Sara, e Sara ela se sente tão ofendida que ela vai também devolver essa humilhação. Ela começa a perseguir Agar a ponto de Agar fugir lá para o deserto. O bacana é que geralmente a gente escuta muito que Isaac ele era filho da promessa, e através de Isaac viria uma grande nação. Através de Isaac vem também as 12 tribos de Israel. Só que Ismael também tinha tido uma promessa. Lembra que quando Agar ela está lá no deserto, o anjo do Senhor vai aparecer a ela, e o anjo vai dizer que é para ela voltar para a casa da senhora dela, para a casa de Abraão, se humilhar diante de Sara. Só que o anjo faz uma promessa. O anjo fala que através de Ismael viria uma grande nação também, que 12 príncipes sairiam de Ismael. E a Bíblia vai usar também a expressão que Ismael vai habitar o deserto, e Ismael seria como um cavalo selvagem. Então assim, a gente tem, galera, duas promessas aqui.
a gente tem uma promessa sendo feita a Abraão de que Isaac seria pai de uma grande nação, só que nós temos também uma promessa sendo feita a Ismael. Por mais que o filho da promessa fosse Isaac, Deus não abandona a escrava Agar e também não vai abandonar o seu filho Ismael. Então a gente tem aí, assim como dentro do povo ali dos hebreus, as 12 tribos de Israel, vindo através de Isaac, a gente tem também 12 tribos ou 12 príncipes vindo através de Ismael. Então Agar volta para a casa do seu senhor ou da sua senhora e Sara deveria adotar o menino, só que há uma rejeição por parte de Sara. Quando Ismael nasce, o Abraão ele vai ter 86 anos, se passam 14 anos, Isaac nasce. Então, quando Abraão ali tem 100 anos, que Isaac vai nascer, Ismael já está com 14. E aí a gente entra finalmente no capítulo 21. Então, galera, entrando no capítulo 21, de fato mesmo, a gente tem ali, do versículo 1 até o versículo 7, como eu falei para vocês anteriormente, o nascimento e circuncisão de Isaac. E a partir do versículo 8 a gente tem a festa do desmame, é o momento em que Agar ela vai ser expulsa da casa de Abraão. A gente acaba pensando que isso, entre o nascimento de Isaac e essa festa do desmame, isso ocorreu em uma semana, um mês, porque esses versículos estão todos no mesmo capítulo. Só que não é dessa forma. Só para você entender, quando uma criança ela é desmamada, ela já tem um certo ano de vida, ou anos de vida. E com Isaac não foi diferente. Essa festa do desmame, quando acontece esse banquete, Isaac ele já tem ali cerca de 3 anos. Alguns teólogos eruditos, que é todo esse pessoal que estuda a Bíblia de uma forma mais técnica, alguns deles irão colocar que Isaac tinha 2 anos, outros irão dizer que Isaac tinha 5, outros irão dizer que Isaac tinha 3, só que a teoria mais aceita é de que Isaac tinha 3 anos. Então a gente vai fixar essa data. Quando Isaac nasce, tem a circuncisão, a gente tem um período de 3 anos se passando, e nesse período, após esse período, a gente tem essa festa, que é a festa do desmame, que era algo comum entre ali os povos da Mesopotâmia, entre os persas e até entre o pessoal ali que habitava a região da Índia. Nessa festa, lembra que Abraão ele está morando em Gerá, ele está morando nessa região, e algumas pessoas são convidadas, como Éber, e a gente tem também o rei Abimeleque sendo convidado. Então não foi uma festinha simples, Abraão foi lá e fez uma festa, a festa do desmame, foi um banquete, onde nessa festa algumas pessoas de autoridades, a título de exemplo, o rei Abimeleque de Gerá se fez presente. Lembra que eu falei para vocês que quando Ismael nasce, Abraão tem 86 anos, quando Isaac vai nascer, Abraão tem 100. Então se passou 14 anos, quando Isaac nasceu, Ismael já tinha 14 anos, se passam 3 anos entre o nascimento de Isaac e essa festa, e aí Ismael agora está com 17 anos e Isaac está com 3. Por que eu estou falando isso? Houve um período de convivência entre Abraão e Ismael. Abraão ele amava a Ismael. Por mais que Ismael não fosse filho de Sara, Ismael era filho dele. Então foram 17 anos de convivência, de uma relação entre pai e filho. Quando a gente estuda esse momento que Ismael e a Sara serão expulsos, eles são expulsos da casa de Abraão, para Abraão foi algo muito doloroso, porque foi um filho que ele conviveu durante 17 anos. Nessa festa, voltando para a festa do desmame,
A gente tem aí o relato de que Ismael ele estava caçoando de Isaac e Sara vê, Sara presencia esse momento. Algumas traduções, principalmente a Septuaginta e a Vulgata, ela vai trazer ali que Ismael ele estava brincando. Outras traduções irá dizer que Ismael estava caçoando. A gente não consegue entender de fato o que acontecia ali, mas a gente percebe que houve um fato ou uma conduta por parte de Ismael que deixou Sara extremamente irritada. E essa conduta acontece durante a festa. Imagina que está acontecendo o banquete está acontecendo, há uma festa ali, e aí Ismael faz ou uma brincadeira ou caçoa de Isaac, Sara não gosta, e durante a festa Sara vai chamar Abraão e vai dizer que é para Abraão expulsar a escrava. Nos capítulos anteriores a gente tem Agar sendo tratada como serva. Nesse momento aqui, no capítulo 21, a Bíblia vai trazer a expressão escrava, que é um termo um pouco mais pesado. Então, Sara vai se referir a Agar dessa forma. E aí, o texto diz que parece muito penoso, né, para Abraão. Abraão chega a sentir uma angústia muito grande. Por que Abraão sente essa angústia? Abraão sente essa angústia porque ele era pai de Ismael, ele tinha amor por Ismael, e para ele expulsar o seu próprio filho da sua casa era algo extremamente doloroso. Só que por trás dessa expulsão a gente tem um conflito entre essas duas mulheres, entre a senhora da casa, que é Sara, e a escrava. Todo o período de humilhação que Sara sofreu por parte de Agar, agora era o momento, vamos colocar assim, da vingança, né? Sara ela está motivada por ódio, por vingança em relação a Agar. Agora Sara era mãe, ela não precisava mais da Agar, não precisava mais do filho dela, Ismael. Como eu falei para vocês, ela deveria adotar e criar Ismael como se fosse filho. Só que por ciúme e, de certa forma, vamos colocar o termo inveja para facilitar o entendimento, ela não assume a Ismael. E quando o filho dela nasce, aí a gente tem de fato essa rejeição, ou tudo que ela sofreu, ela devolvendo ou descontando agora em Agar. O interessante é que a Bíblia vai trazer ali a expressão de que Sara diz, isso no capítulo 21, que o filho dessa escrava ele não vai ser herdeiro como o meu filho. Olha que interessante. Quando a gente estuda o relato de Abraão, a gente deixa esse detalhe ser passado despercebido. Quando a Bíblia traz esse relato, quando Moisés ele traz esse relato, a gente tem que o herdeiro de Abraão seria Ismael, porque Ismael era o único filho, então Ismael iria herdar todos os bens de Abraão. Só que quando Isaac nasce, Isaac é filho legítimo do casal. Ismael, por ser filho de uma escrava, ele volta à condição de servo e ele perde o direito de primogenitura, ele perde o direito de herança. Havia por parte de Sara uma preocupação de que Abraão, por algum motivo, deixasse a fortuna dele ou parte dos bens dele para Ismael. Então a Bíblia vai trazer essa expressão, Sara dizendo que o filho da escrava não vai ser herdeiro como o meu filho, porque havia essa preocupação, e esse é o entendimento que existe por parte aí da maioria dos teólogos, dos eruditos. Beleza? Galera, é só uma introdução para a gente entender esse momento da expulsão de Agar, para a gente entender o contexto, ou entender as relações que existiam ali. Houve uma convivência de 17 anos entre Abraão e Ismael. Abraão já amava a Ismael como seu filho. Sara deveria ter assumido essa criança, porque era o costume da época, mas há uma rejeição de Sara, tanto que ela vai expulsar Ismael.
E aí a gente tem Isaac assumindo o lugar dele, que é de direito, que é o lugar da primogenitura. Eu vou finalizar por aqui e a gente continua da sequência aí no próximo vídeo a esse relato.